Abra sua Bíblia de novo aí no Salmo de número 139. Os dois últimos versos. Vamos ler todos juntos? Mais uma vez. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus amado, já louvamos o teu nome nessa noite, entoamos louvores ao teu nome, cânticos. Já oramos aqui nessa noite, oramos pela nossa nação, oramos pela vida de gente que está no hospital. Deus, já colocamos no gasofilácio o nosso dízimo, a nossa oferta, e agora pedimos ao Senhor Deus que ministre ao nosso coração com poder e graça, que o terreno do nosso coração seja um terreno fértil, e que a boa palavra possa frutificar para a glória do teu nome, Pai. Que não caia num terreno cheio de espinhos, que a semente não caia num terreno cheio de pedra, mas que caia num terreno fértil, em nome de Jesus. Tira toda a nossa preocupação com o que temos que fazer depois, que a gente deixe isso para depois, que possamos trazer a nossa mente cativa aqui agora, para aquilo que temos que aprender com a tua palavra, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. O salmista, quando escreve esse salmo, Davi, ele retrata algumas coisas, algumas verdades nesse salmo, que são bem interessantes e bem pertinentes a nós, que diz a respeito do nosso homem interior, daquilo que ninguém vê, daquilo que não há ser humano nessa terra que consiga sondar, não há ninguém que consegue penetrar o nosso interior e ver o que realmente tem no nosso interior. E a expressão que é usada para isso é a expressão coração. A gente sabe que isso é uma figura utilizada pelo povo judeu, porque o povo judeu, quando quer falar de emoções, o povo judeu, quando quer falar dessas coisas, ele não fala de intelecto, ele fala do coração, é a emoção central, por ser um órgão vital. Então, ele trabalha com essa ideia de coração. Jesus trabalhou com essa ideia, o povo do Antigo Testamento trabalhou com essa ideia, e nós hoje vamos trabalhar também com essa ideia. Só para você ter uma ideia, quando alguém do povo hebreu queria dizer que gostava e que amava uma pessoa, ele dizia que ele amava com as entranhas. Ele não falava que ele amava com a cabeça, porque isso era muito raso, isso era muito frio para ele. Então ele dizia que ele amava com as entranhas, ou seja, é um amor que parte lá do fundo e tem um valor extremamente poderoso para aquele que escuta. Então, eu amo com as entranhas. É assim que ele se expressava. E aí você pode perguntar assim: pastor, mas esse mês nós não íamos falar sobre família o mês inteiro? Mas nós vamos falar sobre família, porque nós na nossa casa precisamos entender, no final dessa abordagem que nós vamos fazer, o que está de fato no nosso coração dentro da nossa casa. O que de fato está no meu coração em relação à minha esposa? O que de fato está no meu coração em relação ao meu marido? O que de fato está no meu coração em relação aos meus filhos? E na vida dos meus filhos, o que existe no coração deles em relação aos pais? E acima de tudo, o que existe no meu coração em relação a Deus? O que existe no meu coração? Eu não tenho poder de sondar o seu coração. Eu não tenho poder de penetrar o seu coração e saber o que vai no seu coração exatamente nessa hora. O que você está pensando nessa hora? Mas Deus tem poder para ver isso, e o salmista expressa isso, quando ele começa o salmo, e ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e o Senhor me conhece.
Essa expressão no original de conhecimento é: Deus tem o conhecimento total e pleno da nossa vida. Nem nós mesmos nos conhecemos como Deus nos conhece. Nem nós. Que é isso, pastor? O senhor está ficando doido? Eu me conheço. Você não se conhece. Há momentos na nossa vida, na nossa trajetória, que acontecem algumas coisas conosco, que nós ficamos assustados com as nossas reações. Estou mentindo? Ou não é assim que acontece? Ou isso só acontece comigo? E às vezes a gente se vê numa situação extremamente nervoso, extremamente agitado, porque alguma coisa aconteceu, e aí revela o que de fato há no nosso coração. Eu me lembro certa vez que eu fui a um supermercado lá em Vitória, e fiz uma pergunta para a moça, e a resposta da moça me irritou tanto, porque nas entrelinhas ela me chamou de doido, porque eu disse assim: eu queria, a moreninha que trabalha aqui, eu queria conversar com ela, porque eu tive um problema na minha compra. Ela virou para mim e falou: não, eu sou a única moreninha que trabalha aqui. Eu falei: então eu vi um fantasma aqui dentro do supermercado? E aí de repente a menina que eu estava falando, ela entrou. Eu falei: opa, o fantasma chegou! E eu falei isso bem alto. Isso não é do meu perfil, mas revelou uma revolta, uma raiva que muitas vezes a gente não conhece. Tem muita gente que sabe explicar para o outro e dizer para o outro assim: ó, se porventura você for assaltado, você deve fazer isso, 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 isso. Mas e se você for assaltado, o que você vai fazer? Você não sabe, porque o seu coração só vai revelar o que você vai fazer na hora. O Vitor foi assaltado, chegou em casa tremendo igual vara verde. O rapaz chegou, encostou a faca na costela dele e falou: passa o celular. Ele não pensou duas vezes: toma. Aí eu brinquei com ele, eu falei: meu filho, se você tiver 100 reais também, você falou: tem 100 reais também, quer levar? Porque é nessa hora que a gente sabe o como a gente reage. E os estudiosos dizem, querido, que aquilo que eu alimento o meu coração é que vai definir a minha reação em determinadas situações da nossa vida. Se eu alimento o meu coração de coisas boas, é assim que eu vou agir em determinadas situações onde eu não tenho ninguém perto de mim para poder me ajudar a tomar minhas decisões. Mas se eu alimento o meu coração daquilo que não é bom, é assim que eu vou reagir em determinadas situações. As pessoas normalmente não se corrompem no coletivo, ela se corrompe individualmente, porque essa é a verdade do coração dela. Por isso que ela aceita essa corrupção com muita facilidade, por isso que ela se deixa levar por essas questões. A palavra de Deus diz para mim e para você que eu preciso de todas as coisas que eu preciso guardar na minha vida. A Bíblia diz que eu preciso guardar o meu coração. Guarda o teu coração. De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. A palavra de Deus diz para mim e para você que é do coração do homem que brota todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas ruins. É do nosso sentimento, é do nosso coração é que brota todas estas coisas. E o salmista diz que Deus nos conhece melhor do que nós. Ouvi certo dia um pregador dizendo que o problema nosso dentro das nossas casas muitas vezes não é de relacionamento. Os problemas nossos dentro das nossas casas é do nosso coração, é da teologia nossa dentro de casa, porque nós não estamos nos enchendo de Deus, mas nós estamos nos enchendo da filosofia popular. E por isso nós estamos tendo problemas dentro das nossas casas. O nosso problema principal é porque Jesus deixou de ser o centro da nossa vida. Nós não nos enchemos de Deus, nós não nos enchemos de Jesus, e por isso nós tomamos as decisões não pautadas nos princípios eternos de Deus, mas naquilo que nós estamos ouvindo e que não é de Deus.
A nossa vida, ela tem que ser caminhada numa perspectiva de nós nos enchermos daquilo que é de Deus. A palavra de Deus em Efésios, ela diz assim para mim e para você: não vos embriagueis com vinho, no qual há, mas os advogados do álcool, eles só ficam com a primeira parte do texto. E eles chegam para mim e eles dizem assim: pastor, a Bíblia diz que eu posso beber. A Bíblia diz que só é pecado se eu me embriagar. Eu falei assim: ô infeliz, miserável, mas essa mesma Bíblia está dizendo para você que você precisa se embriagar do Espírito Santo de Deus. Por que que o seu argumento é apenas em ser cheio de álcool, e o seu argumento não é ser cheio do Espírito Santo de Deus? É porque o seu coração revela o desejo do seu coração, que é apenas satisfazer o seu ego e não satisfazer ao Deus a quem você serve. Ele não revela aquilo que você de fato deveria buscar, que é a face de Deus e ser cheio do Espírito Santo de Deus. E o que Paulo quer dizer nesse texto é que no dia que eu encontro essa plenitude do Espírito, o dia que eu encontro essa maravilhosa graça de ser cheio do Espírito, eu não preciso mais buscar alegria em nada mais, porque o Espírito Santo de Deus me é suficiente para ser feliz e alegre. Essa é a verdade do meu coração e precisa ser a verdade do seu coração. A graça do Senhor me basta, eu não preciso de mais nada, eu já sou feliz com Jesus. Eu já sou feliz com Jesus. Tem um hino nosso que diz, né? Se paz a mais doce, me deres gozar, e depois ele termina: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou feliz com Jesus e eu só preciso de Jesus. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. O salmista, ele nos convida a uma avaliação, e ele pede a Deus, ele diz: Senhor, o Senhor precisa sondar o meu coração, porque o Senhor conhece a verdade do meu coração. E eu ouvi certa vez uma mensagem do pastor Ronaldo Lidório, quando ele diz que a verdade do nosso coração é a verdade da nossa vida. E eu preguei essa mensagem certa vez em uma igreja, e uma pessoa no final do culto falou assim: pastor, eu não concordo com essa expressão, que a verdade do nosso coração é a verdade da nossa vida, porque o nosso coração é enganoso. Eu falei: pois é, mas se a sua verdade não for a vontade de Deus, ele vai te enganar sempre, porque a verdade do nosso coração precisa ser Deus. A verdade do nosso coração precisa ser Jesus. A verdade do nosso coração precisa ser viver para a glória de Deus. A verdade do nosso coração é Jesus em primeiro lugar, as demais coisas são demais coisas. Nossas casas, elas precisam ser cheias de Jesus. Glória a Deus, maravilha. O nosso coração precisa buscar a face do Deus eterno. Uma mãe, quando chega para um filho e pergunta para o filho alguma coisa: o filho, você consegue enganar sua mãe, mas você não consegue enganar a Deus, porque Deus conhece a verdade do seu coração. Se a sua mãe perguntar para você: meu filho, o que você viu na internet hoje? E você: nada, mãe, eu vi só coisinhas simples. Você sabe que essa não é a verdade. E se a sua verdade não for refletida externamente, o seu coração está totalmente corrompido, o seu coração está totalmente ferido, o seu coração está totalmente destruído. Marido, quando a sua mulher pergunta para você se você a ama, isso precisa não sair do seu coração, como nós falamos no começo, mas isso tem que sair das suas entranhas. Essa precisa ser a verdade da sua vida. E se você estiver cheio de Deus, essa vai ser a verdade mais sublime da sua vida. Vai ser o eu te amo mais maravilhoso, porque você ama a sua esposa, porque você ama a Deus acima dela. É verdade. Há uma frase que eu gosto muito, e aí vai para os namorados, ou melhor, para os solteiros, onde um escritor, ele diz assim:
Um homem, para encontrar o coração de uma mulher, ele precisa primeiro encontrar Deus, porque o coração dela está escondido em Deus. Essa é a sua verdade? Quando esses hormônios, esse turbilhão de hormônio começa a pulsar dentro de você e a vibrar dentro de você e começa a gerar todos esses desejos, é a Deus que você pensa em primeiro lugar, ou você quer satisfazer primeiro o desejo da sua carne, da sua vontade? Não. A minha vida, ela precisa ser uma vida vivida na expectativa de que o nome de Deus vai ser glorificado em tudo que eu faço. O nosso coração precisa estar cheio dessas coisas, e o salmista diz: Deus, sonda o meu coração e vê se é isso que existe aqui dentro, se é uma vida vivida na perspectiva do Senhor, se é uma vida vivida em tudo que eu falo, em tudo que eu faço, é de fato para o louvor da glória do teu nome, porque é assim que o nosso coração precisa estar. Quando eu me reúno e eu sento com as pessoas para conversar, eu me reúno para ter uma conversa que louve o nome de Deus? A conversa que eu tenho, ela glorifica o nome de Deus, ela honra o nome de Deus, ou ela mancha o nome de Deus? Porque se ela continua manchando o nome de Deus, essa é a verdade do meu coração. A verdade não é do seu coração, não é a glória de Deus, mas é denegrir a imagem dos outros. Marido e mulher, quando sentam à mesa para conversar, quando os filhos veem vocês conversando, eles olham para vocês e eles dizem: esse é o casamento que eu quero ter para a minha vida. É isso. Ou quando vocês sentam à mesa, as flechas, e não é flecha de cupido, mas é flecha com veneno na ponta, é essas flechas que cruzam a mesa, que cruzam as conversas e que cruzam os olhares, e os seus filhos estão observando isso. E se é isso, essa é a verdade que está no seu coração, porque você já não ama mais como você deveria amar. Eu só tenho capacidade de amar porque Deus me amou, e tudo que eu faço é para o louvor e glória do nome dEle, e por isso eu amo. Deus precisa revelar quem de fato nós somos. Nós estamos vivendo um problema extremamente sério no nosso tempo, em que eu quero falar isso para você com muito cuidado e com muito carinho, e falo primeiro para mim. O problema sério que nós estamos vivendo é porque nós não estamos tendo capacidade de pregar o evangelho para as pessoas, porque nós estamos precisando nos arrepender de novo. Nós estamos precisando nos arrepender de novo e dizer: Deus, purifica o meu coração, purifica a minha língua, porque eu não quero mais abrir a minha boca se não for para glorificar o nome do Senhor. Eu quero que meus filhos cresçam amando ao Senhor, mas eu quero ser o modelo de vida para eles dentro da minha casa. Eu já conversei com filhos, e que filhos olham para mim e dizem assim: pastor, se eu depender do meu pai para eu seguir a Jesus, eu não vou seguir a Jesus. Se eu depender da minha mãe para seguir a Jesus, eu não vou seguir Jesus. Então o nosso problema dentro das nossas casas, muitas vezes, é falta da presença de Jesus dentro das nossas casas. É porque o nosso coração está tão tomado pela essa pós-modernidade, por esse frenesi de ter as coisas, que nós estamos esquecendo de que a maior coisa que nós precisamos ter dentro da nossa casa é a presença manifesta de Jesus dentro do nosso lar. E é isso que nós precisamos buscar, é isso que nós precisamos buscar em primeiro lugar. O salmista diz isso: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Cantamos uma canção há poucos dias aqui num culto de terça-feira, onde diz que a minha casa será um lugar de bênção, não é isso? Tem sido um lugar de bênção. No final do dia, quando você termina o seu trabalho e você olha para a sua casa e você diz assim: eu quero ir embora para casa logo, porque lá é meu refúgio.
Ou você olha para sua casa e fala assim, deixa eu dar um tempo aqui, eu vou enrolar, porque eu só quero chegar em casa às 9 horas, porque lá em casa está um inferno. É porque está faltando Jesus dentro da sua casa, está faltando o perdão dentro da sua casa, está faltando a compreensão dentro da sua casa. É porque o seu coração não é mais voltado para as coisas de Deus, mas é voltado para as coisas desse mundo. A gente precisa olhar para esse salmo e pedir a Deus também nos dias de hoje: Senhor, o Senhor conhece os meus pensamentos. Querido, se pudesse passar e projetar numa tela todos os pensamentos maus que nós temos durante o dia, se isso fosse possível, projetar pensamento quando alguém passa perto de nós e a gente, bom dia, se fosse possível projetar tudo isso numa tela, talvez nós seríamos diferentes. Talvez nós seríamos diferentes, mas essas coisas elas são muito nossas, elas são muito pessoais, e a gente fica administrando essas coisas muito conosco. É hora de fazer a oração que o salmista fez, e ele diz: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Eu preciso que o Senhor mostre o que está de errado com o meu coração, porque eu quero mudar. Eu preciso que o Senhor mostre o que está de errado com o meu coração, porque eu preciso mudar. O Senhor já não tem sido suficiente para mim, eu preciso de outras coisas para me alegrar. Eu não mais me contento só em servir ao Senhor, eu preciso de mais coisas. Não, Jesus já me é suficiente, eu não preciso de mais nada. O Éder está aqui, não vai me deixar mentir. Ontem o louvor, lá no treinamento que nós fizemos, tinha uma mega banda, um violão e o cara cantando, mega banda, e ele ainda disse assim: eu sou um cara que eu não tenho uma mega voz, eu sou meio rouco, e às vezes eu desafino, mas o meu coração quer oferecer o melhor para Deus. E é isso que Deus está interessado no seu coração. Quando você vem a esse culto, e você vem para poder prestar um louvor ao Senhor, e eu vou falar mais uma vez, querido, tecnologia é bom demais. Você está totalmente interessado em prestar o culto a Deus, ou você está preocupado com o que está acontecendo lá fora no seu WhatsApp? Quando eu estou na presença de Deus, e se o meu coração é de Deus, nada mais tem importância para mim. Nada mais, é só Deus. E é aqui que eu quero me derramar. E quando eu quero fazer isso, eu não preciso de muito, eu só preciso da presença de Deus no lugar. Eu não preciso de mais nada. Quando a minha vida está conectada com Deus dentro da minha casa, eu olho para minha esposa todos os dias e eu digo: Senhor, muito obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Mas quando o meu coração não está conectado totalmente com Deus e eu não estou cheio de Deus, eu olho para minha esposa e eu já começo a dizer: Deus, essa mulher, é a mesma coisa você faz com o maridão. Você já começa a olhar e você já começa a ver N defeitos que você não via antes. E eu não estou aqui falando de receitinha, eu estou falando de você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem uma história que eu admiro profundamente. Eu não conheço esse casal. Irmãos, toda hora eu estou mexendo no olho aqui, porque meu olho está bem irritado hoje. Mas eu ouvi essa história em Vitória e essa história me impactou muito. 3 meses de casado, a mulher linda, ele um empresário muito bem sucedido em Vitória. Uma troca de tiro, o carro dele se encontrou exatamente no meio da troca de tiro, e quando eles tentaram sair do carro, a mulher dele tomou um tiro, e a bala atingiu uma região que deixou ela tetraplégica.
Ela perdeu os movimentos dos braços, ela perdeu o movimento das pernas. 3 meses de casamento. Ela foi colocada no hospital, ficou ali um tempo naquele hospital, saiu depois de um tempo. E quando chegou em casa, depois de um bom tempo, ela virou para o marido e falou assim: meu amor, eu preciso te falar uma coisa. E ele então disse para ela: diga. Ela falou assim: eu não posso mais te satisfazer como mulher, porque eu só tenho vida no meu rosto. Eu só abro a boca e eu só pisco os olhos. No máximo que eu posso fazer é te dar um beijo. Então eu estou te liberando para você entrar com a papelada do divórcio e para você casar com outra mulher. Se você apenas me sustentar na minha enfermidade, eu já vou te entender e vou te amar até o dia que o Senhor Jesus me chamar. Ele chorou e ele abraçou a esposa e ele disse para ela assim: diante de Deus, eu prometi te amar em todos os momentos da nossa vida. E o dia que eu ouvi essa história deles, eles estavam fazendo 25 anos de casamento. Ele comprou uma cadeira de rodas para ela, daquelas que esticam toda e levanta e ela fica em pé, toda amarrada. E ele leva ela em todos os lugares onde eles vão, ele não tem vergonha. E as pessoas próximas dele, por ele ser de um círculo de empresários, as pessoas ficam impactadas pelo amor que ele tem a ela. E perguntam para ele: como você consegue amar essa mulher por 25 anos, sendo que ela só tem rosto? Ela não tem corpo, ela não tem movimentação, não tem nada. Ele falou assim: eu a amo, porque eu entendi o amor de Jesus por mim, e por isso eu preciso amá-la até o dia final. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? É o recado que eu quero deixar para você. Se o seu coração não for totalmente de Jesus, você vai ter sérios problemas dentro da sua casa. Se o coração do seu filho não for de Jesus, você vai ter sérios problemas com o seu filho. Pai, almeje. Quando eu digo pai, eu estou falando para pai e mãe. Almeje que seu filho tenha uma boa faculdade, almeje que seu filho tenha um bom emprego, mas almeje que seu filho seja o melhor cristão que essa terra conheceu. Seu filho precisa ser cheio do Espírito Santo. Mulheres, orem pela vida dos seus maridos. Para de reclamar. Pare de reclamar. Ore para que seu marido seja um homem cheio de Deus. O coração dele precisa ser tomado por Deus. Homens, ore pela vida da sua esposa, para que o coração dela seja totalmente de Deus, porque se o coração dela for totalmente de Deus, você e ela vão viver a história mais linda de amor que esse mundo conheceu. Se vocês tivessem conhecido a dona Josefina e o senhor Aldenir, vocês iam entender o que é amor de 2 velhinhos apaixonados um com o outro. E 2 velhinhos que, acima de tudo, amavam a Deus como poucas vezes eu vi na minha vida. Porque o coração deles era totalmente cheios de Deus. Cheios de Deus. Cheios de Deus. Amanda, quando terminou aqui a ministração do louvor, ela fez a seguinte oração: para Deus eliminar de nós mesmos. Precisamos nos esvaziar de nós e nos encher de Deus, querido. Essa é a demanda mais urgente que a nossa geração precisa. Essa é a demanda mais urgente que a nossa geração precisa, é que nós estejamos rendidos aos pés do Senhor. É que nós precisamos ser cheios de Deus. A verdade do nosso coração é a verdade da nossa vida. A verdade do nosso coração é a verdade de Deus? Ou ela é a verdade das filosofias mundanas? Eu quero te fazer um convite hoje. Talvez possa te parecer estranho. Eu não sei se os meninos prepararam alguma canção, mas se não prepararam, eu queria que vocês viessem aqui e tocassem alguma coisa.
Mas o convite que eu quero te fazer nessa noite, como marido, como mulher e como filho, é o convite para você se arrepender. É um convite ao arrependimento. Eu não quero fazer um convite aqui hoje para orar por você, para você ser abençoado. Eu quero te convidar que você se arrependa. Se arrependa dos pensamentos que a sua esposa não lê, mas que muitas vezes você pensa coisa em relação a ela. Como certa vez foi perguntado a um grande pregador, aliás, foi perguntado à esposa dele: você já pensou em separar do seu marido? Não, mas eu já quis que ele morresse muitas vezes. Separar não, mas eu já desejei a morte desse miserável muitas vezes. Então o meu convite para você nessa noite: pai, eu não sei qual é o pensamento que você tem em relação ao seu filho, e na hora você não tem coragem de verbalizar isso, mas se o pensamento seu em relação ao seu filho, e isso que revela o seu coração, é pensamento extremamente estranho em relação ao seu filho, e você já olha para esse menino, e você já pensa um monte de bobagem em relação a ele, é hora de você se arrepender e pedir perdão a Deus por isso, e você começar a abençoar a vida do seu filho. Maridos e mulheres, é hora de vocês pararem com esses pensamentos negativos. A palavra de Deus diz que da minha boca brota aquilo que está cheio, o meu coração. Pais, mães, quando você for brigar com seu filho, cuidado com as palavras que você vai dizer para o seu filho. Lá em Tumiritinga, vizinho do meu avô, tinha uma família que era muito engraçada. O pai ia brigar com o filho e xingava o menino todinho. Eu não vou usar as expressões que ele usava. E no final ele falava assim: menino, eu te bato, mas eu não te xingo. Porque ele era crente, mas xingava, amaldiçoava o filho. Esse menino não presta, esse menino não vale nada, esse menino não faz nada certo. Essa é a verdade do seu coração. É hora hoje da gente se arrepender e pedir perdão a Deus e dizer: Deus, eu quero mudar isso na minha vida, eu quero mudar isso no meu coração. E se Jesus já não é o suficiente para você se sentir alegre, é hora de você pedir perdão a Deus. Se você já precisa de outras coisas para se alegrar, você precisa pedir perdão a Deus, porque tudo que toma o lugar de Deus é pecado. Você precisa ter o seu coração cheio de Deus, a sua vida tem que exalar a Deus, a sua boca tem que exalar a Deus, você tem que ser Jesus em tudo que você faz, no jeito que você veste, no jeito que você fala, no jeito que você vive, tudo tem que ser Jesus. A nossa casa só será um lugar de bênção se a nossa casa tiver a presença manifesta de Jesus dentro dela. Não estou falando de presença de onipresença, eu estou falando de Jesus se manifestar dentro do nosso lar. É isso que eu estou falando. E hoje é dia de nós nos arrependermos diante do Eterno e dizer: Deus, me perdoe, eu preciso que o meu coração seja cheio do Senhor. Eu preciso que o meu coração seja cheio do Senhor. Se você quer sinceramente fazer isso hoje, eu quero pedir para você ficar de pé, aonde você está, enquanto os meninos vão cantar. E se ninguém quiser ficar de pé, eu já estou de pé. Eles eu não sei, porque eles estão cantando, mas eu quero ficar de pé, porque eu preciso mais de Deus na minha vida, eu preciso mais de Jesus no meu coração e na vida da minha família. Eu quero que a minha vida seja totalmente cheia de Jesus. E se você quer isso para a sua casa, para a sua vida, peça a Deus para fazer: Senhor, sonda o meu coração hoje e vê o que está de errado, porque eu preciso acertar com o Senhor. Eu preciso que a minha vida seja cheia do Senhor. Jesus precisa ser o principal na minha história e na minha vida. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida
Deus, sonda-nos nessa noite, Pai. Eu não sei a realidade de cada um aqui que se levantou, e eu não sei por qual motivo ele está se arrependendo e pedindo perdão ao Senhor nessa hora. Eu não sei, mas o Senhor conhece. O texto que nós lemos diz que o Senhor nos conhece quando nós não tínhamos nem forma. A substância era totalmente sem forma, desde o início de tudo. O Senhor já conhece, a tua palavra diz que quando nenhum dia estava escrito, o Senhor já conhecia todos os meus dias. Nada foge ao olhar do Senhor. Então a minha oração, Deus, é que o Senhor nessa hora traga à luz as nossas obras ruins, o mau intento do nosso coração seja colocado diante da luz que é Cristo, e que essas coisas sejam curadas em nós para a glória do teu nome. Que essas coisas sejam curadas em nós. Eu sei que semana passada aqui, Deus, o pastor João pregou sobre esses vícios de internet, de pornografia. Oh Deus, e não precisa ser profeta para dizer isso, mas tem muita gente viciada nisso e não se arrepende disso. Isso está trazendo sérios problemas para ele e para a família. Deus, livra-nos de nós mesmos, do nosso desejo carnal e pecaminoso. Cura o nosso coração, Pai, dessas coisas. Sara e restaura o nosso coração. Ah, Deus, ira, mágoa, discórdia. Oh Deus, como nós insistimos nessas questões. O diabo está ganhando terreno sobre a igreja de Jesus, quando a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão. Mas, ó Deus, o diabo está ganhando terreno porque nós estamos não nos arrependendo dessas coisas. O perdão derrota o inimigo e abre uma porta para a gente crescer na vida espiritual com o Senhor. Ó Deus, cuida das nossas casas. Chega apenas de clichê, de dizer que Jesus é o Senhor da nossa casa, mas que isso seja prática, que isso seja vivência, que através da minha vida, da vida da minha esposa, os meus filhos também desejem viver Jesus, que através da vida de marido e mulher, os filhos queiram viver Jesus, porque os pais estão cheios de Jesus. Deus, que haja conversão dentro da igreja. A gente está muito acomodado com a nossa religiosidade, precisamos sair disso e nos converter, entregar o nosso coração de fato para Jesus, e que Ele possa fazer morada em nós e nos encher tanto, que a gente transborde e as pessoas ao nosso lado sejam impactadas pela presença gloriosa de Jesus em nós. Oh Deus, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, e abençoe essa família chamada Igreja Presbiteriana Aprisco das Ovelhas. Abençoe essa família, e que aqui seja um lugar de restauração e de renovo, que as pessoas ao chegarem aqui possam sentir a gloriosa presença de Jesus nesse lugar. Nós oramos assim agradecidos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se sentar, querido. Vocês podem se sentar.